Gurizada, o negócio é o seguinte, eu tô aqui nesse vídeo para falar de estrelas, de jogadores quase consagrados ou muito consagrados, que o Internacional fez um grande esforço, um grande investimento, se criou uma grande expectativa quando de suas contratações desembarcaram no Beira-Rio e naufragaram, fracassaram. O vídeo é sobre isto e muitas histórias. Acompanhe. Vamos lá então. Vamos falar destas estrelas, jogadores que o Internacional fez um grande investimento para contratar e acabaram não dando certo. Você sabe que eu acho que futebol, além de ser um grande negócio, também é entretenimento. Eu já fiz aqui no YouTube vídeos sobre a dupla Grenal, sobre os perebas, montei um time de perebas do Internacional, um time de perebas do Grêmio. Fiz uma seleção de estrangeiros do Grêmio, uma seleção de estrangeiros do Internacional. Fiz também os jogadores formados apenas na base, uma seleção de colorados que vieram da base, uma seleção de gremistas que vieram da base. E agora, neste vídeo, eu estou aqui para conversar com vocês sobre grandes contratações, grande expectativa e estrelas que afundaram no Internacional. Tem vídeo também mostrando aí uma seleção de estrelas que afundaram no Grêmio. Olha só, antes eu te convido para que você se inscreva no meu canal, ative as notificações, se gostar do vídeo, deixa aí o seu like, o mais importante, te inscreve no canal do Menegas e vem para cá conversar sobre futebol e sobre dupla Grenal. Vamos lá então, estrelas que afundaram no Internacional, jogadores que o clube fez um grande esforço, um grande investimento e acabaram frustrando a expectativa. Goleiro Sérgio Javier Goicoechea. O Internacional contratou o Goico em 1995, um baita num currículo, campeão da Libertadores e Intercontinental com o River Plate, bicampeão da América, da Copa América com a Argentina em 1991 e 93, aliás, os últimos títulos oficiais da seleção do país vizinho, vice-campeão mundial da Copa do Mundo em 1990. Esse foi o grande momento do Goicoechea. Ele nem era o goleiro titular, ele era um dos reservas. O titular se machucou, ele ocupou as vésperas do Mundial de 90 na Itália, a camisa número 1 como titular. Bem, e aí? E aí chegou na Copa do Mundo e ele fez uma baita Copa. O time da Argentina tinha o Maradona, tinha o Canidia e tinha o Goicoechea. Era um time bem mais ou menos aquele que inclusive eliminou o Brasil. Ele defende um pênalti contra a extinta Iugoslávia, defendeu um pênalti salvador, e nas semifinais contra a Itália, empate em 1-1, gol do Canigia para a seleção da Argentina, já depois dos 35 do segundo tempo, o Goicoechea defendeu duas penalidades. Na decisão por pênalti, e eliminou o time da casa num jogo histórico em Nápoles. Por que tão histórico assim? Porque o Maradona argentino fez boa parte da sua trajetória, vencedora inclusive no Nápoles da Itália. O jogo foi em Nápoles, o Goico defendeu duas penalidades máximas e classificou a Argentina, que depois foi derrotada pela Alemanha 1-0. A Alemanha foi campeã do mundo na Copa de 1990. Bem, o Internacional contratou o Goicoechea em 95 com uma grande expectativa. Ele era cheio de estilo, chega em Porto Alegre, faz comerciais, mas embaixo das traves não fez nada demais, foi apenas mediano. Lateral direito. Sabe que foi difícil para achar um lateral direito no Internacional que viesse com grande expectativa? Foi bem difícil e que não tenha dado certo. Não falando de jogador que tenha... até se você puder aí nos comentários agregar algum nome, eu consegui lembrar do Maricá. O Internacional contratou o Maricá em 2002. O Maricá fez boa parte da sua trajetória no Vasco da Gama. Aliás, ele fez parte do Vasco da Gama, campeão da Libertadores da América em 1998. Ele estava naquele grupo de jogadores. Passou por várias seleções de base da seleção brasileira, era um lateral já com um certo prestígio e não jogou absolutamente nada no Internacional. Se você tiver um outro lateral direito, sugere aí e vem pra cá conversar no meu canal sobre futebol. Zagueiro central, vamos dar uma deslocadinha aí. Júnior Baiano, contratado em 2002. Júnior Baiano chega no Internacional, vai para os exames médicos e o departamento médico do clube não referenda a sua contratação. Diz assim para o presidente Fernando Carvalho, dá uma segurada aí, acho melhor não. O presidente banca e o Júnior Baiano não consegue sequer se afirmar como titular, oscila boas partidas, que cria também alguns problemas extracampo. O Júnior Baiano é chegado, né? Cria alguns problemas extracampo e não se adapta e logo vai embora. André Cruz, contratado também na gestão Fernando Carvalho em 2003, jogador com currículo de respeito, Flamengo, Napoli, Milan, desembarca no Internacional para assumir a zaga
e também não deu certo em 2003. Lateral esquerdo, outro cara de grande currículo, Branco, vencedor com a seleção brasileira. O Branco é o seguinte, ele é formado no Internacional como lateral esquerdo, sai do Internacional muito cedo, aos 17 para 18 anos, faz a boa parte da sua trajetória no Fluminense. Um ano antes, ele veio para o Internacional em 95, observem, um ano antes, em 94, foi personagem importante da conquista do Tetra com a seleção brasileira do Parreira. Vocês lembram? O Leonardo começa como titular, é expulso contra os Estados Unidos. Aqui tá minha cola, o vento tá mexendo com a minha... Fiz uma cola com muitas anotações, muita pesquisa. O Leonardo começa como titular, é expulso numa cotovelada num jogo contra os Estados Unidos, assume o Branco e toma conta da posição. Faz gol, inclusive, contra a Holanda, aquele golaço de falta que classifica o Brasil para a final. Branco no Internacional afundou, naufragou, não jogou absolutamente nada. E ele veio apenas um ano depois da Copa do Mundo. Bem, meio campo, Bolatti, o argentino, formado no Belgrano, passou pelo Porto, pela Fiorentina, contratado em 2011, jogador que fez o gol que classificou a seleção da Argentina para a Copa de 2010, não deu certo. Alguns, quando ele chegou aqui, o compararam com Paulo Roberto Falcão, meu Deus, sacrilégio. Anderson, ex-gremista, formado no Estádio Olímpico, contratado pelo Inter em 2015. Em 2006, o Pellegrini e o Pífero achavam que ele poderia substituir o D'Alessandro, um dos maiores enganadores que acabou vestindo a camisa do Internacional. Jogador de currículo, campeão da Champions com o Manchester United, campeão do Mundial FIFA também com o Manchester. Tem um grande currículo. Anderson apenas caminhou quando entrou em campo com a camisa do Internacional. E para fechar o meio-campo, o venezuelano Seijas. Como fardava bem o Seijas, né? Elegante o Seijas, tinha tudo para despontar, jogador da Venezuela. Brilhou no Santa Fé, contratado em 2016, também não deu certo. No Santa Fé fez boas partidas, viu? No time colombiano de Santa Fé, o Seijas aparecia muito bem. O ataque. O capitão do time tá no ataque, tá? Cavenaghi, contratado em 2011, jogador da base do River Plate, passou pelo Spartak, passou pelo clube francês, o Bordeaux, não se adaptou no Internacional, acabou não vingando, não deu certo o Cavenaghi. Depois voltou pro River Plate, inclusive foi campeão da América no River. O centroavante é o capitão da equipe. Este é o capitão desse time de estrelas que afundaram no Internacional. Escoco. O Escoco foi o craque com a camisa do News Old Boys da Argentina. Ele foi o craque da Libertadores 2013. O presidente Giovanni Luiz foi lá e o contratou. Pagou quase 7 milhões de dólares. Todo mundo tinha certeza que esse jogador daria certo. 21 partidas com a camisa do Internacional, apenas 4 gols. E lá pelas tantas, um ano de contrato, ele chega para o então diretor de futebol, o hoje presidente Marcelo Medeiros, e diz que não estava bem adaptado ao futebol brasileiro, lhe faltava adrenalina. Isso que disse o Escoco, lhe faltava adrenalina. Ganhava um caminhão de dinheiro por mês de salário, acabou rescindindo seu contrato. O Internacional achou uma negociação para despachar ele. Para fechar esse ataque, tão pequeno quanto o seu tamanho é o seu futebol. O Inter fez um grande esforço, isso é normal, né? Depois do sucesso do Alessandro Faz com a camisa do Internacional, o Inter foi na Argentina, tentou também com o Dátulo, acabou também não dando muito certo, o jogador que poderia estar nesse time, mas acho que não foi tão mal assim para vestir essa camisa. O Martin Luque, jogador do Colón, que o Inter contratou em 2014. Ele passou por praticamente todas as seleções de base da Argentina, o Internacional comprou ele 50% do seu passe, junto com o Delcir Sonda, pagou quase 5 milhões de dólares, 4 milhões e meio. Tinha tudo para dar certo, só não tinha uma coisa, futebol. Tanto é que hoje ele joga em Honduras. Bem, o técnico desta seleção de estrelas que afundaram no Internacional. Nelsinho Batista, contratado em 1996. Ele havia sido campeão brasileiro comandando o Corinthians, surgiu para o cenário nacional, ficou no Internacional apenas 150 dias, 27 partidas, 10 vitórias, 9 empates, 8 derrotas, uma campanha ruim, 48%. Mas o que incomodou muito aos colorados, dirigentes da época e os torcedores, é que em setembro daquele ano de 96, ele recebeu uma sondagem, depois uma proposta do Corinthians, aceitou e disse assim: eu estou indo para um time grande. Isso fez com que o Nelsinho se queimasse no Internacional e surgisse ali uma relação
de conflito. Bem, alguns jogadores que eu poderia, o Nelson Batista, portanto, com 48% de aproveitamento, chegou aqui, ele e o Flávio Trevisan, preparador físico, muitas ideias, falava bem, acabou que não deu certo no Internacional, não ganhou absolutamente nada. Bem, outros jogadores que eu selecionei que poderiam estar, que eu lembrei, e que poderiam estar, e você coloca nos comentários aí aqueles que você lembrar. O Ilcinho, grande lateral direito de São Paulo, quando veio pro Inter em 2011, já estava jogando no meio-campo, não deu certo. Jandir, célebre capitão do Grêmio do final dos anos 80, começo dos anos 90. O Inter contratou o Jandir, ele trocou de lado, saiu do Olímpico, andou 3 quilômetros, foi até o Beira-Rio em 93 para jogar uma Libertadores da América e foi um fracasso, era o capitão do Grêmio. Foi uma contratação de grande expectativa em 93, não deu certo, Jandir. Mazinho Oliveira, indicação de Paulo Roberto Falcão, no Inter de 1994. O Inter o trouxe do Bayern de Munique e veio para cá também só para caminhar em campo. Oséias, o célebre grandalhão, centroavante do Palmeiras, fazedor de gols. O Inter o contratou em 2004, 24 jogos com a camisa do Inter, apenas 6 gols. Jô, que agora o Jô. O Jô, a noite de Porto Alegre tem saudades do Jô. O Jô, ele andou meio mal acompanhado aqui em Porto Alegre, né? O Jô aqui agora voltou pro Corinthians, né? Também não deu certo. Deu mais certo no extracampo do que dentro do gramado do Beira-Rio. Carlos Miguel, jogador formado no Grêmio, multicampeão com o Grêmio do Filipão, contratado em 2002, já fora do peso, não jogou também absolutamente nada, não rendeu o esperado. Acabou retornando, inclusive, para o Grêmio, o Carlos Miguel, um grande jogador, tem muita habilidade. Olha, foi um grande meia daquele Grêmio do Filipão, não se adaptou com a camisa vermelha. E o Dagoberto, célebre atacante veloz do São Paulo, contratado pelo Inter em 2012, mas não fechou. Vou colocar o meu time aí e vou fazer uma referência especial a mais um jogador, craque da Copa de 2010. Meu time é esse aí, ó. Goicoechea, Maricá, Júnior Baiano, André Cruz e Branco, Bolatti, Anderson e Senras, Cavenaghi, Escoco e Luque, técnico Nelsinho Batista, o time de jogadores e técnico que chegaram no Internacional com grande expectativa, algumas estrelas estão aí, não são todas estrelas, algumas estrelas e que acabaram naufragando. Fazer uma referência especial ao uruguaio Forlan. Por que eu não coloquei o Forlan? Forlan veio para o Internacional, ele foi o craque da Copa de 2010, veio para o Internacional em julho de 2012 e ficou até setembro de 2013. 55 jogos, 22 gols. Uma média interessante, quase aí meio gol por partida. 2 jogos faziam um gol, quase isso. Uma época em que o Internacional não tinha estádio, o Beira-Rio estava em reforma para as obras da Copa do Mundo. Ele foi o goleador do Gauchão 2013 com 9 gols. Eu vi boas atuações do Forlan, jogou um Granal muito bem, inclusive. Por isso eu não coloco o Forlan. Eu sei que a expectativa que se tinha em cima do Forlan não foi atingida, mas não se deve só a ele isso. O Inter sem estádio, um time um tanto desorientado, desarrumado, mas eu acho que em alguns momentos ele teve um bom futebol. Não era um grande Inter aquele, como também não foi um grande Forlan. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.